A Alemanha não se irá opor ao envio por parte da Polónia de tanques Leopardo 2 para a Ucrânia. Suspeito de tiroteio em massa que deixou 10 mortos em Monterey Park, no estado da Califórnia, foi encontrado morto. Milhares de pessoas exigem em Bruxelas a libertação imediata de Olivier Van de Castel, um ativista humanitário belga condenado por espionagem no Irão a 40 anos de prisão. Presidente brasileiro denuncia genocídio na reserva indígena Yanomami. População sofre de desnutrição infantil e malária. A Polónia tem luz verde por parte da Alemanha para o envio dos tão aguardados tanques Leopardo 2 para a Ucrânia. A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros garantiu em entrevista à estação televisiva francesa LCI que, se o pedido for feito à Alemanha, Berlim não se irá opor. Varsóvia tem estado à espera deste sinal favorável para fornecer os seus veículos blindados de fabrico alemão a Kiev, mas o primeiro-ministro polaco já tinha dito não querer atrasar a sua assistência à Ucrânia. Já o presidente ucraniano disse no seu habitual discurso noturno que neste momento o foco principal da guerra é a questão da defesa. Esta semana é, de acordo com Zelensky, o momento de tomar decisões apropriadas, acrescentando que as soluções já tinham sido preparadas. O chefe de Estado ucraniano falou ainda sobre a visita do antigo primeiro-ministro britânico a Kiev. Tratou-se, segundo disse, de uma viagem simbólica porque aconteceu no Dia da Unidade da Ucrânia. Do lado russo, o Ministério da Defesa dá conta de avanços a nível ofensivo nas regiões de Kherson e Zaporizhia, ambas no sul da Ucrânia. Já na sexta-feira, as forças de Moscou anunciaram a captura de uma aldeia a apenas 9 quilómetros de Bakhmut, no leste do país. As autoridades ucranianas não confirmam esta conquista, mas assumem que as forças russas estão perto da cidade. A Ucrânia aguarda os tanques ocidentais para preparar uma contraofensiva no terreno. A Polónia continuará a desempenhar o papel principal no apoio militar à Ucrânia, incluindo o envio de tanques que são extremamente necessários. O presidente polaco Andrzej Duda afirmou numa entrevista à Euronews durante o Fórum Económico Mundial na estância suíça de esqui de Davos. O chefe de Estado participou em vários debates sobre segurança na Europa e no mundo e assistiu à abertura de uma exposição sobre crimes de guerra russos na Ucrânia, na Casa Ucraniana. À Euronews, Duda explicou que vão entregar ao país tanques Leopards, das suas próprias unidades, modernizando simultaneamente o exército polaco enquanto zelam pela segurança do país. Esse é o dever das autoridades polacas, frisava o chefe de Estado. A Polónia continua a encorajar os parceiros ocidentais a reforçarem o apoio militar à Ucrânia, discussões que passaram também por Davos. O presidente referia que foi abordada a iniciativa polaca de enviar os referidos tanques, acrescentando que, como parte da ajuda aliada de vários países, poderiam também, com esses tanques, criar pelo menos uma brigada blindada para a Ucrânia. Duda ressalvava a declaração britânica, que considerava muito importante, de disponibilização de tanques Challenger 2. A entrevista ao presidente Andrzej Duda na Euronews e Euronews.com a partir desta noite. A França e a Alemanha definiram uma linha comum com vista a uma rápida resposta europeia aos subsídios industriais americanos no domínio da transição energética. A informação foi avançada pelo presidente francês numa conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros franco-alemão. Do encontro saiu também a garantia de que a Alemanha vai juntar-se ao corredor de hidrogênio europeu, que prevê uma ligação terrestre entre Portugal e Espanha e outra submarina entre Espanha e França. Para além do Conselho de Ministros franco-alemão, este domingo ficou marcado pela cerimónia que assinalou os 60 anos do aniversário do Tratado de Reconciliação entre a Alemanha e a França. Vários representantes do governo de Berlim viajaram até Paris e 300 legisladores dos dois países reuniram-se na Universidade da Sorbonne para assinalar o tratado histórico que selou um laço entre os inimigos de longa data e que está na base da atual União Europeia.
Milhares de pessoas manifestaram-se em Bruxelas em apoio do belga Olivier Van de Castel, detido no Irão há quase um ano por alegada espionagem. Os manifestantes, incluindo os pais de Van de Castel, pedem a libertação do antigo diretor regional para o Irão da ONG Relief International, que estaria em processo de regressar ao país natal. Isto é muito difícil para a nossa família. Felizmente toda a gente, sobretudo todos os amigos do Olivier, têm-nos ajudado diariamente para que consigamos continuar a viver. Falei com ele e foi muito emotivo. Está a ser muito difícil para ele e para nós também, claro. As circunstâncias em que se encontra não são boas e a saúde dele também não está boa. A solução poderia passar por uma troca de prisioneiros prevista num tratado entre a Bélgica e o Irão, mas rejeitada neste caso pelo Tribunal Constitucional belga. Enquanto isso, Olivier Van de Castel continua numa pequena cela em Teherão e sem perspectivas de regresso à Bélgica. Foi nesta carrinha na cidade de Torrance, no estado americano da Califórnia, que as autoridades encontraram já sem vida o suspeito de ter levado a cabo o tiroteio em massa deste domingo, num salão de dança em Monterey Park, a 45 km do local. Pelo menos 10 pessoas morreram e 10 ficaram feridas, algumas com gravidade. Às 12h52, a nossa equipa de operações especiais aproximou-se e verificou a carrinha, determinando que o suspeito sofreu um ferimento de bala auto-infligido e foi declarado morto no local. Durante as buscas foram encontradas várias provas dentro da carrinha que ligam o suspeito a ambos locais, Monterey Park e Alhambra. Foi ainda descoberta uma arma dentro da carrinha. A handgun was discovered inside the van. O suspeito chamava-se Ukantran, era asiático e tinha 72 anos. Após o crime ainda se deslocou a outro salão de dança na cidade de Alhambra, provavelmente com o objetivo de fazer mais vítimas, mas membros da comunidade acabaram por desarmá-lo e ele fugiu. As motivações do crime ainda não são conhecidas. O presidente brasileiro declarou estado de emergência sanitária na maior reserva indígena do país por causa da falta de assistência médica à população que sofre de desnutrição infantil e malária. Lula da Silva denunciou este fim de semana um genocídio contra o povo Yanomami, que perdeu nos últimos 4 anos mais de 500 crianças. No estado de Roraima, o presidente falou num crime premeditado cometido por um governo insensível ao sofrimento do povo brasileiro. O presidente que deixou a presidência esses dias, se ao invés de fazer tanta motociata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse não abandonado como está. Para Lula da Silva, as condições de vida de um dos maiores povos indígenas da América do Sul é desumana e são precisas medidas urgentes, como o fim da mineração ilegal. E mesmo que seja uma terra que tem autorização da agência para fazer pesquisa, eles podem fazer pesquisa sem destruir a água, sem destruir a floresta e sem colocar em risco a vida das pessoas que dependem da água para sobreviver. O presidente quer levar transporte e atendimento médico às terras indígenas e um grupo de médicos e enfermeiros vai reforçar o contacto com a população a partir desta segunda-feira. A reserva Yanomami é um território de cerca de 10 milhões de hectares, onde vivem mais de 30 mil pessoas. António Guterres está em Cabo Verde para participar na Cimeira dos Oceanos nesta segunda-feira. O secretário-geral das Nações Unidas é o orador principal do evento na cidade do Mindelo, Ilha de São Vicente. O primeiro-ministro português, António Costa, também participa na Cimeira, fazendo uma intervenção no painel sobre finanças sustentáveis do oceano. A subida do nível do mar e a perda da biodiversidade e de ecossistemas representam ameaças existenciais para este, como para muitos outros arquipélagos. E estou profundamente frustrado com o facto dos líderes mundiais não estarem a prestar a esta emergência, uma emergência de vida ou de morte, a ação e os investimentos necessários. A Cimeira dos Oceanos acontece à margem da primeira passagem da Ocean Race por Cabo Verde, a maior regata à vela do mundo, que este ano completa 50 anos.